Graça e a paz de Deus. São muitas coisas que eu gostaria hoje de iniciar falando, mas seria do interesse das próprias pessoas que aqui assistem às lives procurar investigar as escrituras, examinar. Mas a maioria tem desinteresse em examinar as escrituras. Infelizmente. Não sei se é por ter essa liberdade de se falar de Jesus que as pessoas não têm interesse. É mais cômodo ouvir pregadores do que querer examinar as escrituras. As pessoas têm o livre acesso à Bíblia, mas não gostam de examinar ela, e muito menos viver por meio dela. Mas aos filhos de Deus, que é destinado à pregação da palavra, todos os filhos são destinados a profetizar essa palavra, proferir essa palavra, que é a palavra de Deus, até que Ele venha. Durante a nossa estadia aqui na Terra, a gente tem que entregar a mensagem, a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui nesse momento. Eu te peço misericórdia, Senhor, da minha vida. Que o Senhor me cubra com o teu sangue e acampe os teus anjos ao meu redor e a tua presença esteja sempre comigo, me livrando e dando discernimento e entendimento da tua santa palavra. Que as pessoas que vão assistir essa live, elas possam compreender e entender, Senhor, a verdade e por ti, Senhor, ser alcançados. Te agradeço, Senhor, por todos os teus benefícios e te pedimos perdão dos nossos pecados e nossas transgressões. Que a tua graça, Senhor, todos os dias nos liberte de nós mesmos, dando entendimento e discernimento. E o principal, obediência. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Eu te agradeço por tudo, pelo teu imenso amor, Senhor. Amém. Vamos lá. Quase que eu ia fazer essa live sem aparecer, porque o que mais importa é a palavra. Mas, vamos lá. Às vezes as pessoas dão mais atenção aos vídeos que aparece alguém. Então, vamos lá. Segunda Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas eu procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Há de se observar que em todas as epístolas, cartas, os evangelhos, vai sempre falar dos profetas, porque o Pentateuco não é para ficar no museu e nem dizer já passou. É porque a profecia se cumpriu e vem se cumprindo e se cumprirá até o final. E para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E é por esse motivo que eu estou aqui pregando. Porque se não fosse pelo exclusivo motivo do Mestre Jesus Cristo,
eu certamente não estaria aqui. Não faria nem questão de estar aqui. Eu tenho nojo da mazela que se encontra no mundo religioso. Mas por causa da verdade, da mesma de apóstolo Paulo, quando ele dizia: estar com o Senhor é muito melhor. Aqui eu tenho uma casa, no céu eu tenho um edifício. Mas ele ficou dividido entre pregar a palavra com verdade, ao estar morto para o mundo, não estar mais entre os seres viventes, mortais, mas ver o evangelho ser corrompido por essa traça maldita dos que dizem que pregam o evangelho e na verdade são comerciantes da palavra. Eu peço aos irmãos, de verdade, daqueles que amam ao Senhor Deus, que intercedam sempre pela minha vida, porque todas as vezes que eu venho para cá pregar a palavra, eu enfrento batalhas surreais na minha vida. É só vir aqui, que a tempestade se levanta na minha vida imediatamente. E é terrível. Eu peço os irmãos orem por mim e pela minha família. Apresente ao Senhor. Vamos lá. Segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque tu és, Senhor, precioso demais. E que o mundo precisa conhecer esse Deus. Porque conhecem de ouvir falar, não de viver. Porque dizem que esperam pelo Senhor, mas estão cheios dos seus próprios desejos. Estão mais preocupados em provar algo para alguém. Estão correndo a carreira do mundo. Estão distraídos, confiando em governos, confiando em homens e mulheres, brigando por coisas e partidos, achando que a salvação vem de um, de outro, enquanto o ser humano não compreender que a salvação só é Deus, continuarão cegos espiritualmente. Confiando sempre em alguém para governar e buscando sempre a paz. E quem promove a paz? Mas o verdadeiro promotor da paz é Jesus. E o maior influenciador é Jesus. Só Ele. É por isso que eu estou aqui. E que todas as vezes que eu digo, vou sumir, é eu que estou falando. Mas o Espírito de Deus, Ele diz não. Continue. Porque pela minha própria vontade carnal e humana e falha que eu sou, eu já teria deletado todo esse Instagram. Mas eu não vivo mais para mim. Porque eu conheço Jesus. Eu conheço. Não de ouvir falar, mas eu já ouvi. Eu tive a oportunidade de contemplá-lo. E ver, meu Deus, quem Ele é. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Como posso eu deixar de querer viver para Cristo, para viver para mim mesmo? Porque eu não tenho nem o poder de acrescentar um dia à minha vida.
e nem aumentar a minha estatura. Eu não tenho poder de transformar um cabelo branco meu num cabelo de uma cor permanente, naturalmente. O ser humano faz o mundo de um comércio. Vivem como se não houvesse Deus. Agora, os homens estão fazendo comércio com os órgãos, fecundando, criando crianças em laboratório para cultivar órgãos, para assim vender órgãos para aqueles que querem viver um pouco mais. E se o ser humano pudesse tocar na árvore da vida, nunca buscariam a Deus, se dele obtivesse imediatamente a vida eterna. É por isso que ela só será dada no final. E até agora não entenderam a questão da árvore da vida, porque estão sempre buscando um fruto de uma árvore, uma serpente, um Adão e uma Eva. Porque essa história chula de que os homens compreenderam o Gênesis, eu afirmo a vocês, vocês não entenderam nada de Gênesis. E não tenho medo de dizer isso. E não me sinto melhor por isto, porque essa palavra não provém de mim. Mas vocês não entenderam. Vocês continuam procurando uma leitura de Gênesis, de uma serpente, de um Adão, de uma Eva. E por meio de um homem entrou o pecado. E comeram um fruto. E até agora, o que vocês personificaram são sua própria sabedoria humana. E se não conseguem entender o que acontece no físico, o espiritual está distante de vocês. Bem distante. Mas a ganância do homem o torna cego. Então fazem de tudo o que Deus criou um grande comércio. São capazes de se venderem para comer. Se vendem. São capazes de cultivar, como eu falei agora. Criar bebês para cultivar os órgãos e vender. E muito pior. Não sei qual é o pior. Se é sequestrar para vender órgãos, porque tudo se torna dinheiro, dinheiro, poder, dinheiro. Vocês são miseráveis, porque a ira de Deus vai chegar. Eu tenho dito ao Senhor esses dias que eu fiquei afastada, eu preciso exalar a tua essência. Porque a maioria está preocupada com o comércio religioso. Em fazer músicas cristãs, em estar nas primeiras faixas de sucesso. Em ter um troféu para erguer, eu compreendi primeiro. É o que fazem. Se entenderem algo da palavra, farão disso como se fossem os prediletos e escolhidos de Deus. Portanto, Deus não há prediletos. A glória é dele, tudo vem por ele, para ele, por meio dele, por tudo é ele. E não há nada para ninguém. E não há ninguém bom. Não há ninguém que faça algo para Deus. Eu sou um pregador, uma pregadora, estou trabalhando para Deus. Nós exalamos aquilo que temos dentro de nós. E se é a presença, é dele que falamos. Aleluia, meu Deus. Ele é formoso, maravilhoso, perfeito.
Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua glória invade mim. Eu não lembro mais dessa canção, mas é muito linda. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus. Acende a chama, ó Pai. Desperta os teus filhos nos quatro cantos desta terra, Senhor. Quem proclamará este evangelho? Quem terá prazer em anunciar esta palavra? Quem não se envergonhará de servir a Cristo? De graça recebemos e de graça entregamos a mensagem. Quem não se envergonhará? Quem terá prazer na sua lei? Quem compreenderá que o mundo não tem nada para nos oferecer? Quem esperará a sua vinda? Quem desejará e vão fazer as orações clamando pela vinda dele, pela justiça de Deus? O mundo vive uma farsa, uma ilusão, uma coisa besta. Foi se criando coisas humanas para se conviverem, coisas que Deus abomina. As pessoas vivem sempre fingindo. Fulano, vamos ali comigo. Aí não consegue dizer, eu não gosto. Não quero ir. Aí bondade se é confundida com mentira. Ocultar a verdade. Eu não tenho tempo para ir, não. Eu não posso, eu não quero. Que mundo? O mundo não. O mundo é perfeito, Deus fez tudo perfeito. Porém, o ser humano destrui tudo que Deus faz, tudo. O ser humano destrói tudo que Deus faz. Tudo é o ser humano. Que mata, que furta, que rouba, que suspeita mal, que tem inveja, que tem maldade, que é ruim, que faz questão pelas coisas, que briga pelas coisas, que faz todo o mal, é o ser humano. Que pega os animais e faz mutações genéticas e destrói tudo para vender, para ganhar dinheiro. Que muda a genética dos alimentos há séculos. São capazes de criar sua própria imagem para destruir-se uns aos outros. Para vender, é tudo comércio. Bando de comerciantes. E na verdade vai ficar tudo aí. Porque ninguém pode aumentar um dia. Vou viver tantos anos, quem que pode dizer? Qual é o homem mais poderoso de coisas materiais na Terra que pode dizer assim, eu viverei 100 anos? Não, eu viverei eternamente. Nenhum. Tudo passa. Os construtores deste mundo não vivem para sempre.
mas vivem atormentados no mundo dos mortos, sabendo que pouco tempo resta. Por isso, quando Jesus passou pelo cemitério, estava lá homens possuídos de espíritos imundos. Ao ver Jesus, disse: já vieste nos atormentar antes da hora? Porque sabem que já estão condenados, porque depois da morte segue-se ao juízo. Quem crê está salvo, aguardando o dia da ressurreição, da transformação do corpo incorruptível no corpo, do corpo corrupto no corpo incorruptível. Mortal e imortal. Mas aqueles que estão condenados não voltam para cá, não entram no descanso, estão aí vagando no mundo dos mortos, sabendo que perderam seus corpos. Mas Jesus veio para restituir o corpo mortal. Está na hora dessa mazela religiosa acabar. E vai acabar. Porque os líderes desse mundo, como diz em Provérbios, são usados, os malfeitores, para ser a espada do Senhor. São eles que cumprem o propósito. E vão acabar. E bem feito que façam isso depressa. Porque estão muitos acomodados. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sim, desde o princípio é a mesma coisa. Não tem nada de diferente. Mas não, é porque a geração de agora, de um tempo para lá até aqui, as pessoas se agarraram na serpente, na árvore, no Adão e na Eva. Então personificam as coisas e contam historinhas, fábulas, para poder tentar se convencer de que o ser humano não é culpado de nada, é só o diabo. Quando na verdade o ser humano é o maior culpado. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Toda vez que a Bíblia vai falar de Gênesis a Apocalipse, é sempre os seres humanos. E ímpios destruídos, vão por fogo, vão por fogo, vão por fogo. Sempre os seres humanos. Satanás e os seus anjos. O povo do princípio e os seus adeptos. Os que continuam a hierarquia, a posteridade de Babilônia. Os filhos da rebelião, os descendentes, os filhos da rebelião. Os filhos é o quê? Descendência, posteridade, a consequência, a continuidade dos que fizeram mal lá atrás. O povo que permanece fazendo as mesmas coisas do povo do passado. Mas é uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa e ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Já começou a mazela, né? Só vim fazer live e o povo começa me ligando, não sei nem quem é. Por isso que deu uma travada aí, deve ter dado uma travada. Vamos repetir. Mas é uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns
a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, um dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nelas existem desaparecerão. Você acha que Jesus veio para fazer a ceia de Natal, é? A Semana Santa? Não. Jesus não veio para essas palhaçadinhas, não. Para essas coisinhas, não. Que você continua falando mal do seu irmão e odiando o seu irmão, invejando o seu irmão. E faz a Semana Santa, abraça, mas suspeitando e tendo uma maldade terrível no seu coração. Que adianta essas coisas? Caridade, sopão da caridade, acender velas, incensos, subir morros, jejuns constantes, se não refreia a língua, se não para de fazer o mal. De nada adianta essas coisas. Depois que alguém deixa essa vida aqui, depois da morte, a Bíblia é clara, segue-se ao juízo. Quem crê, está salvo. Quem não crê, está condenado. E estando condenado, já perdeu o corpo, que entrou em decomposição, não se reúne no descanso, porque não tem salvação, e está no mundo dos mortos, agitando-se, perturbando-se, procurando um corpo para incorporar. Só que a religião escondeu isto. A religião não conta para você, ser humano. Para que você continue achando que você é um Deus. Lembra de Adão e Eva? Quando a serpente disse: como Deus você será, conhecedor do bem e do mal. Achou agradável, boa para dar entendimento e quis. Comer uma fruta? Não, se misturar com os ímpios que existia naquela época. Fazer a mistureba e nascer um filho como Caim. Contrário à vontade de Deus, com inveja do seu irmão e planejar a morte do seu irmão. A história de Caim e Abel é muito mais profunda do que a mazela religiosa que já cauterizou a mente pelo Império Romano no passado, e de lá até agora só tem piorado esses ensinamentos de vocês, ó pastores. Porque não todos, claro, mas a grande maioria vive como se não houvesse Deus. Neste exato momento, as pessoas que estão partindo estão perplexas ao ver que não pode mais voltar para o corpo, porque é pesado e o espírito é leve, porém carrega sobre si aquilo que produziu aqui na terra. Não volta mais. E ao ver que não entra no descanso, está igual ao dia em que Jesus passou pelo cemitério e estava lá. Um homem que muitos anos estavam cheios de legiões. E as legiões olharam para ele, viessem nos atormentar antes da hora. Por que antes da hora? Porque a hora em que o céu se desenrolar, todos que estão condenados vão receber a sentença final. Segunda morte, chamada de lago de fogo e enxofre. É sobre isso que eles sabem, os espíritos imundos. Por que é chamado de espíritos imundos, filho da rebelião? Porque durante sua estadia aqui, corromperam-se. Deixaram os seus corpos celestes, transformando em trevas. Por isso são filhos da rebelião. Perderam a forma natural e agora estão sobre algemas eternas, aguardando para o dia do juízo. Este é o corpo celeste. O verdadeiro santuário em que Deus habita, construído por Ele mesmo para a sua glória. Mas a partir do momento que você corrompe esse corpo celeste, você assina uma sentença de condenação depois da morte. Segue seu juízo. Já estando condenado, aguarda somente a sentença final. É por isso que, quando vem um corpo, querem habitar em legiões.
E a mentira é programada por eles mesmos para enganar o mundo. Para que assim você continue consultando os mortos como os reis do mundo fazem. É por isso que você viu o escândalo do caso Epstein, em que bebem sangue inocente, fazem rituais a deuses estranhos, que esses deuses foram criados pelos próprios seres humanos. No passado o homem adorava até hoje, na verdade, o sol, a lua, aos espíritos que eles consultam, constroem estátuas para adorar os espíritos dos que viveram aqui. Quer que eu dê uma forma mais simples? Não precisa procurar por Moloque nem Baal. Qualquer homem e mulher que fez uma caridade aqui na Terra, que foi bondoso ou bondosa, se faz uma imagem para guardar de recordação e a eles fazerem petições. É por isso que escutam, que diz que viu, que falou. Há uma explicação muito mais exata e profunda, mas eu afirmo que o mundo não está preparado para este assunto. Mas na frente, tudo ficará claro para o ser humano. Porque o acerto de contas é com o ser humano, que vive culpando. É a serpente, é a mulher. A terra é a mulher. A terra é a mulher. E ela é escrava até agora. E a serpente persegue até agora. Mas só no final que ela causará uma grande destruição. E é uma explicação muito exata, muito profunda e muito coerente para ficar preso no culto gospel. De pulos e gritos e desmaios. Eu vi um vídeo esses dias de alguém que estava com um livro e a pessoa estava recebendo o autógrafo do livro e ao tocar na pessoa ficava se tremendo e caindo no chão e outros rindo. E as pessoas estavam dizendo que estavam como Paulo recebendo unção. Meu Deus. O que é que pulos e gritos vai mudar na tua vida? O que é que falar em línguas várias horas? Passei um dia, uma noite falando em línguas. Gritando. E os vizinhos escandalizando. Estava na praça. Deus me tomou e eu fiquei lá falando em línguas até o outro dia. Um caráter moldado em Cristo convence muito mais do que gritos e pulos e milagres e prodígios, que muitos vão dizer isso no último dia. Senhor, então não operamos milagres e prodígios? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E ouvirá abertamente, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sabe qual é o maior milagre? É você deixar de mentir. Deixar de ter raiva que alguém se destacou mais que você. Ter raiva do seu vizinho porque ele plantou uma grama e a sua grama morreu. E que você não queria que a grama dele desse certo. É muito mais conversão, há muito mais conversão. Quando alguém, de fato, produz os frutos do Espírito Santo de Deus. Ele é silencioso, não tem gritos. Não tem palco. Não procura púlpitos de igrejas. Nem batidas no ombro, muito bem, nem palmas. E nem dinheiro. É de graça. E só ele pode fazer. Porque não há ninguém que convença o outro do pecado que cometeu. Mas só o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e da mazela que nós nos encontramos. Aleluia, glória a Deus. Jesus, tenha misericórdia de mim. Me ajude, Senhor. Versículo 8 do capítulo 3 de 2 Pedro.
Não, já li essa parte, vou para o 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão. Já limos essa parte toda. Versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Só falava o tempo todo isso para mim. Apresse o dia da vinda do Senhor. Apresse. Como é que se apressa? Dizendo, vem Jesus, vem Jesus. Glorificando tudo por meio do corpo que Ele nos deu. Corrigindo-se, como Ele diz que a noiva deve estar. Então, quando a noiva estiver mesmo pronta, Ele vem. Porque Ele não está aguardando por causa dos ímpios, porque já estão condenados. Mas os que vão herdar a salvação é que está para se completar. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui ele está falando justamente isso. Eles já tinham deturpado as escrituras e ainda iam deturpar. Mas cumprindo o que João já disse, quem alterar qualquer coisa na Bíblia, toda maldição cai sobre eles. Eles tentam impedir isso, fazendo com que o ser humano nunca se sinta culpado. Só o diabo é culpado, não é? Segundo a maioria dos seres humanos. Eu fiz isso porque o diabo me perturbou. Deus não tenta ninguém. Ninguém diga ao ser tentado que foi Deus que lhe tentou. Quem lhe tenta é você mesmo. Seus desejos, suas concupiscências, seus delitos, seus próprios pecados. E os espíritos imundos que estão ao derredor. E já estão condenados. E se você é uma casa vazia, eles entram em você. E agora não mais você tem o Espírito de Deus, mas as legiões. Se o Senhor abrisse os olhos da maioria do povo para enxergar como é isso aí, certamente estariam chorando todo o tempo, pedindo a Deus misericórdia. Eu morro de medo. Não é brincadeira as coisas, é muito sério. Há quem brinque com as coisas de Deus, quem se ache demais, mas é muito sério.
Capítulo 1 de Pedro, de 1 Pedro. 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui está tudo aqui. Conseguiu entender isso aqui? Não é segundo a igreja fulano de tal, segundo o pastor fulano de tal. Não. Forasteiros, espalhados por aí afora, perseguidos por causa da verdade, pela presciência, é de Deus, não de homens. E na santificação que é concedida pelo Espírito Santo. Bendito seja Deus, Pai, nosso Deus. Jesus Cristo, Pai do nosso Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada só no último tempo. Só no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Fiquem tristes por causa de várias coisas que vos acontecem. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles já estavam, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois destes sofrimentos de Cristo. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês. Eles ministravam coisas que agora foram anunciadas a vocês, porque aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação. Porque teve anjos que não puderam entender. Lembre de Isaías? Tendo olhos não vão enxergar, tendo ouvidos não vão compreender. Isso é muito mais profundo. A palavra anjo. De onde surgiu? Quem escreveu? Quais foram os homens que colocaram o vocabulário das Escrituras? Qual era a época? Todos eram santos e perfeitos? Ou havia uma grandiosa perseguição aos cristãos? E quem operou para se sobressair foi a religião daqueles que negavam a Cristo, mas que tiveram por força se associar
e ocultar muitas verdades. Como Pedro vem dizer, que usurparam e ainda usurparão. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês, também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como a prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele se apresentou antes dele fundar tudo mesmo. Mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem imensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra e o evangelho que foi anunciado a vocês. Jesus é a boa semente. Ele é o que sobrou de lá, de bom, era o único. Ele é o ramo novo, a raiz de Jessé. Ele é o cordeiro, o sumo sacerdote, a ovelha, né? Cordeiro. Ele é o segundo Adão. É só a partir dele que nasceram filhos ao Senhor. Porque antes havia condenação. Mas a partir dele há uma transformação no caráter, porque ele faz esta obra silenciosamente. Capítulo 2. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. E como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo a conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E por causa do Senhor estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Mas cuidado, não vão fazer tudo, porque não há nada de bom que venha deste povo. Senão Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, adorando a estátua dos reis. Cuidado com tudo que está escrito. Vocês ainda não estão muito preparados para essas conversas aqui. Porque assim é a vontade de Deus, pela prática do bem, você silencia a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são, não use a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, viva como servos de Deus, tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé e temam a Deus e honrem o rei. Depende do rei. Não é escritor. Nem todos os reis. Eu vou me misturar. Não dá. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Olha, é mesmo. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte as tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Sim, os passos de Cristo. Não me sai da cabeça o dia em que as autoridades do país obrigaram as pessoas a tomar coisas, injetarem coisas no seu corpo. E autoridades religiosas também. Eu não sigo isso. De maneira nenhuma. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça pelas feridas dele. Tem muita gente se fazendo escravo de homens e governos por causa de certas coisas que lê nas escrituras e que interpretam a favor dos que pecam contra Deus e vivem fazendo as coisas erradas com leis injustas. Por acaso devemos seguir as leis injustas dos homens? Carregando ele mesmo seu corpo sobre o madeiro, já vimos. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se convertam ao pastor e bispo da alma de vocês. Só Jesus.
Hoje eu só vou ler até aqui, outro dia a gente vai continuar. A leitura de Jó, de Salmos e os Evangelhos. E também eu quero ler Ezequiel 37 novamente e fazer uma leitura específica a respeito desse tempo em que vivemos, dos enganos dos reis da terra, né? Desses governos malignos, corruptos que temos por aí. Eu não posso ser guiada pelos governos desse tempo. Respeitar as autoridades quando elas estão contrárias à lei de Deus. Tem que se tomar muito cuidado. Deus abençoe.